Vai. Agora que terminado o preto e branco, vamos começar o colorido. Para isso eu separei 4 tons de verde da Tombow, né, que são marcadores à base d'água, e 3 tons de marrom, mas a gente vai usando conforme a necessidade, conforme a necessidade do contraste, né? E 3 tonzinhos de 1 de marrom, 2 de verde, 3 lápis de cor para a gente poder dar um pouco de textura nesse rendering também. Então, feitas as estruturas, sempre começar dos mais claros e nunca inserir marcador em cima do lápis de cor para você periga entupir a sua caneta. Então, vamos inserir a textura para o final. Começar da pequena, indo em várias direções novamente. Vamos marcar com esse tom mais claro, porque o marcador a gente não apaga, né? Então, vocês têm que gradativamente procurar esse contraste. Vou deixar a luz para o nosso nordeste. Meu primeiro verde e meu primeiro marrom no tronco, vai ser simplesmente uma linha. Agora vamos inserir o verde mais claro na árvore grande. Sempre indo em várias direções, que dessa forma, gente, a gente facilita essa textura de folhas. Então, indo em várias direções, já vai priorizando o croquis para a arquitetura, né? Ok? Essa é a minha primeira mão. Vamos partir para o segundo tom de verde, começando pequeno. É onde a gente já vai definir um pouco melhor a totalidade dessa árvore. Reparem como quanto mais a gente direcionar essa caneta, mais texturizado vai ficar, mais folha vai aparecer. Quanto menor esse tratamento, quanto mais paciente, melhor o acabamento, né? Segundo tom. Vou inserir o meu segundo tom no tronco também, escolhendo simplesmente um lado e o riscando. Vamos para o terceiro tom da árvore. Gradativamente vocês percebem que nós vamos escurecendo, né? Começando sempre de baixo. Lembrando que de baixo não tem luz, a luz vem de cima, estamos escolhendo a luz do nordeste. Claro que quanto mais escuro é o tom, menos você aplica. E esse que é o mais escuro, reparem que vou aplicar simplesmente alguns detalhes, algumas dobras dessa copa de árvore. Alguns pontos mais afastados em cima para indicar a luz. Lápis de cor marrom, indicar o volume do tronco. Esse pequeno isso quase não aparece, mas faz diferença. E para finalizar, vamos texturar, escolhendo esse tom mais amarelado de verde. Vocês podem dar uma mão desde baixo até em cima. Texturada a árvore, pronto a nossa primeira árvore. Aqui paramos no segundo tom de verde. Vamos agora definir a forma dela. Deitem o seu marcador, pois a extensão dele nos proporciona uma linha grossa. Se vocês deixam ele mais em pé, vocês vão ter uma linha fina. Isso vai de vocês mesclarem os dois tratamentos também. Vocês comecem do mais grosso, com ele deitado. Seguindo já aquela marcação com o mais claro que fizemos anteriormente. Agora, verticalizando um pouco sua caneta, vamos texturizar um pouquinho mais, até porque estamos chegando na luz e lá nosso tratamento não pode ser tão grosso. Deve ser mais afastado. Nunca liguem ao automático, vocês devem perceber o que vocês estão fazendo. Desenho é 90% de olho, 10% de mão. Então essa gradação, né, é como se fosse um degradê de forma. Você tem o excesso deles, você tem eles mais separados por cima. A sobreposição do marcador vai ocasionar um tom mais escuro. Então cuidado para não sobrepor tanto.
que vocês vão acabar adquirindo um contraste onde vocês não querem. Vou dar um exemplo. Aqui embaixo já tem bastante desse verde. Se eu inserir mais, vai escurecer. Então, para a gente não saturar essa folha, é muito mais fácil a gente pegar um tom um pouco mais escuro e continuar o nosso processo. Lembrando, estou escurecendo aqui embaixo, pois embaixo da árvore não pega a luz, pega lá em cima. Nosso último tom para a folhagem. Percebam que vocês vão escurecer bastante, portanto não saturem os marcadores escuros. Eles não vão por tudo, só algumas partes. Isso é proporcional, né? Quanto mais escuro o marcador, menos vocês vão usar, gente. Ok? Feito isso, o que nos resta é a textura. Antes de eu jogar essa textura, eu vou esperar secar um pouquinho esse meu tratamento do marcador. Como vocês podem ver, ele ainda está molhado. Então vamos lá para baixo. Depois dessa minha primeira mão com um marcador claro, né, com um begezinho, vamos dar um pouco de volume. Volume do tronco da árvore, você tem que se basear num cilindro vindo de fora para dentro. Escurecendo fora, clareando dentro. E algum contraste com o marcador pode ser inserido. O marcador um pouquinho só mais escuro. Quando você passa ele por cima do lápis de cor, ele vai aguar o seu lápis de cor, principalmente se ele for aquarelado. Se você fizer isso, lembre-se de limpar o seu marcador passando ele na folha antes de você fechá-lo. E por último, vamos texturizar toda essa parte branca, que é opcional também, né? Quem gosta do tratamento só com o marcador fica. Se quiser proporcionar a textura com um lápis de cor, proporciona. Só uma leve mão por cima de todo o tratamento. Sentiu falta de volume? Sentiu falta de contraste? Pega um lápis de cor um pouquinho mais escuro e faça o mesmo processo. Lembre-se de não escurecer a parte nordeste ou qualquer outra indicação de luz que você estiver se baseando no desenho. Finalizada a textura, temos os exemplos de árvores.